Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar com você nesses minutos de reflexão sobre esta palavra. Não tenho dúvida que Deus falará contigo. Deus falou comigo muito através da palavra que eu quero comentar com os irmãos. O assunto que eu quero tratar é muito oportuno para os dias que nós estamos vivendo e tem que nos trazer muita reflexão acerca do tempo. Eu não quero falar do tempo de Deus, porque Eclesiastes vai dizer que para tudo há um tempo e para todo tempo há um propósito debaixo do céu. Esse tempo é o tempo estabelecido por Deus nos seus propósitos sobre a nossa vida. Mas eu quero falar do tempo no qual nós, pelas nossas decisões, podemos modificá-los, quer para bem, quer para mal. O versículo que eu estou meditando e que Deus tem falado comigo está no livro dos Salmos, o número 90, Salmos 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ora, esse cântico, essa oração de Moisés, esse versículo muito simples, mas uma profundidade muito grande, irmãos. Sem dúvida nenhuma, se você parar para analisar o contexto dos Salmos, onde ele vai dizer sobre a pequenez do homem, a insignificância e a soberania de Deus, a dependência do homem em relação a Deus. Um pouquinho para trás desse versículo que nós lemos, ele vai dizer assim que o homem vive de 70 a 80 anos, passando disso é fadiga e cansaço. Pois bem, o que Moisés está querendo dizer com isso? Que os nossos dias na terra são curtos. A Bíblia vai dizer que a vida passa como um vapor. É tudo muito rápido. E como nós nos preparamos para viver esses dias que passamos pela terra? Porque, amado, alguns vão viver 70, 80 anos, alguns vão viver 10, 15, 20, 30, 40 anos, enfim, o tempo que Deus determinar para que essa pessoa viva. Mas ele está falando algo aqui muito importante e algo que o diabo sempre tem uma maneira de nos atacar. Quando ele fala ensina-nos a contar, Moisés está falando sobre a administração da nossa vida para com Deus. Veja bem, vamos usar como exemplo os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui, pelo menos no Brasil, há cerca de 45 dias, vivendo em um isolamento e mesmo com algumas pessoas, algumas situações que a gente às vezes acaba tendo que relaxar esse isolamento, né? Ir para a rua, fazer alguma coisa, nós estamos numa rotina diferente. E a administração do nosso tempo, obviamente, que ela mudou. E o que eu percebo nesses dias? O diabo ele é estratégico e sutil. E ele sempre se apresenta nas horas das nossas fragilidades. Veja bem, você vai notar que os pacotes de televisões melhoraram ou diminuíram o seu valor, os canais foram abertos, a internet, enfim, tudo que nos proporciona, entre aspas, a ter um conforto dentro do nosso lar, está sendo oferecido de uma maneira como que se fosse um presente. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque é exatamente nessa situação que o diabo, que crê na palavra mais do que muito crente, porque ele sabe que Deus não volta atrás da sua palavra, sabe que ele tem um tempo também. Um tempo para o seu fim, para o seu julgamento, para a sua condenação, porque ele já está condenado. Então ele quer trabalhar, porque a maneira que ele sabe que ele atinge Deus, se é que é o termo certo de dizer, é tocando na criação, é tirando o homem do seu foco.
E uma das coisas que Satanás sabe que pode tirar o nosso foco é o tempo. Ele muitas das vezes faz com que nós conseguimos fazer todas as coisas e ocupar todos os nossos tempos com nossos próprios deleites e esquecemos do tempo do Senhor. Veja bem, irmãos, é muito sério isso, é muito sério. Quando Moisés está dizendo sobre ensina-nos a contar os nossos dias, ele está falando da administração, mas ele também está dizendo a dependência de Deus. Aqui ele está dizendo, eu preciso, para viver melhor, para viver em comunhão com Deus, ser dependente de Deus. O salmista, no Salmo 23, o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, ou nada me faltará. O salmista vai dizer que, independente das circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas, porque é Ele quem guia, é Ele quem nos dirige. Então, quando nós buscamos a Deus a contar, a administrar nosso tempo, nós devemos reconhecer a dependência que nós temos de Deus. Quero abrir um parênteses de uma preocupação muito grande. Nós, como igreja, não nos preparamos para esse momento. Sabe por quê, amado? Porque nos últimos 10 anos, pelo menos eu posso dizer, ocupamos o nosso tempo mais preocupado com aquilo que nós poderíamos ou podemos conquistar na terra, seja ministerial, seja profissional, não estou dizendo que é errado, seja material, seja financeiro. Mas, na verdade, a igreja precisa se preparar para o tempo da volta do Senhor, porque ele diz assim, eis que cedo venho. Então, ele determinou que o tempo dele está a se cumprir. Então, ele vai dizer, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está dizendo, no tempo que vocês vão estar aqui, sejam totalmente cuidadosos para guardar aquilo que vocês têm para que vocês não percam. Olha só, irmãos, a igreja não se preparou nesses últimos 10 anos para o arrebatamento. Haja vista que você deve estar se perguntando, por que tanto tempo que a igreja ainda está fechada? E no nosso subconsciente há um pensamento de que não sabemos quando isso vai acabar. Porque a igreja não se preparou para esse momento. A igreja não se preparou para uma adversidade porque a igreja queria viver um tempo de prosperidade, independente da denominação. As pregações, os ensinamentos foram mais voltados para um relaxamento, um gozo na vida terrena, do que propriamente para uma preparação para a eternidade. Estamos sofrendo por isso, porque agora estamos vendo que se nós não formos dependentes de Deus, do que vale nós fazemos o braço do homem a nossa força. Por isso que vai estar escrito em Jeremias, maldito do homem que confia no outro homem e faz do seu braço ou da sua confiança no homem a sua força. Porque nós sabemos que a nossa força, a nossa dependência, o nosso socorro vem do Senhor. Então precisamos, para administrar o nosso tempo, sermos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Outra coisa que ele vai dizer aqui no versículo de número 12, para que nós possamos alcançar. Ensina a contar, olha só, para que nós nos esforcemos para buscarmos algo precioso, né? Administrar o tempo, alcançar a ação. Veja bem, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus. Ação, reconhecer, dependência, obediência, e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não há como, irmão, eu vencer o diabo se eu não estiver submisso a Deus e a sua palavra. E isso requer de nós tempo. Tempo de se relacionar com Deus através da sua palavra. Tempo de buscar a Deus, como Isaías vai dizer, enquanto se pode se achar. Tempo para oferecer. Lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim, olha, quando você se colocar diante de Deus, inclina mais a ouvir do que a falar. E nós vivemos um tempo onde estamos mais acostumados a falar do que ouvir a Deus. Estamos sofrendo a consequência por causa disso tudo.
mas que Deus nos ajude, que Deus faça-nos a chegar diante da sua presença com sinceridade, com confiança, mas também com obediência. Aí, irmãos, eu já estou quase concluindo. Nós sabemos que sempre que nós vamos buscar alguma coisa, é notório em nós que surge uma ansiedade. A ansiedade é querer alcançar aqui, é querer o resultado final, muitas das vezes não passando pelo processo. Mas aí a Bíblia também vai dizer, em 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, não é porque ele vai cuidar, ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da minha e da tua vida, irmão. Mesmo em meio a essa situação, Deus tem cuidado de uma forma extraordinária. Não vacile o teu pé, não tosqueneje, porque o nosso Deus cuida de nós, cuida das nossas vidas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele diz, de tal maneira alcançar um coração sábio. Por que um coração sábio? A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Moisés está dizendo assim no Salmo 90, que nós venhamos dentro do nosso coração, que está relacionado com os nossos sentimentos e com as nossas decisões, que nós possamos ser temente a Deus, que nós possamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Que nós possamos ser, irmãos, confiantes nas promessas do Senhor, ainda que muitos a tenham por tardia, que dizem nos dias dos nossos avós, dos nossos pais já falavam, nós temos a confiança de que Jesus está voltando para nos vir buscar um povo lavado e remido de boas obras, zeloso, especial. Deus não vai vir buscar um povo de qualquer forma, irmãos. E é por isso que nós precisamos hoje analisarmos como temos administrado o nosso tempo. 45 dias. Talvez que você não entre em uma igreja. Nesses 45 dias, quantos dias você orou, leu a Bíblia, jejuou, se relacionou com Deus? Talvez você vai dizer, pastor, eu não consegui todos, mas alguns. Mas quantos dias você perdeu 2 horas, 3 horas na frente do celular, na frente da televisão, ou às vezes sem fazer nada? Irmão, entenda uma coisa, tudo que Satanás quer é trabalhar no nosso tempo para nós não ocuparmos a nossa mente com as coisas do céu. Porque, irmão, nós temos que estar atento ao que está acontecendo, sim. O cenário é preocupante, o cenário é aterrorizante. Mas para quem não sabe para onde vai e nem quem guia os seus pensamentos. Nós, amados, nós temos a confiança no Deus que fez o céu e a terra. Nós temos a confiança que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimentos, ainda que tudo se deturbe, ainda que tudo mude, todavia nós confiamos no Senhor porque Ele é fiel. Nós estamos vivendo um período, sabe o período, irmão? Ser fiel no pouco, para que Deus venha nos colocar sobre o muito. E para que eu termine, eu quero ler com vocês em Provérbios 16, versículo de número 9, que diz assim: o coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. O coração faz plano, mas quem leva-nos pelos passos é o Senhor. Isso quando nós nos colocamos e nos propomos a ser obedientes ao Senhor. Amado, a igreja, de um modo geral, está sofrendo muitas angústias, muitas dúvidas e um esfriamento nítido, porque não se preparou para esse momento. Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos é ação imediata, porque é chegado, é presente. O reino do céu tem sido anunciado e a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não ocupemos o nosso tempo com outra coisa que não seja a confiança
da eternidade. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para que você entenda nesta palavra. Deixe Deus dirigir os teus passos. Continue confiando no Senhor, continue sendo temente a Deus, continue pedindo a Deus. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, Jesus vai dizer, olha, vigiai para que não caia em tentação. Olhai e vigiai para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É tempo de nós mortificarmos a nossa carne, para que o espírito fortaleça e nós estejamos mais convictos daquilo que Jesus está por fazer, quer vir buscar a sua igreja. Fique com essa palavra, não desamine, prevaleça, permaneça, porque fiel é aquele que prometeu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.